Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humano, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Arthur. Fala, galerinha! Voltamos agora para Física 2, também no mesmo esquema, né? Uma semana de revisão, que é sempre bom, gosto muito dessas semanas de revisão, porque a gente tem esse tempo para poder praticar um pouco mais, né? Fazer um pouco mais de exercício, sem aquela correria do conteúdo. Então eu gosto bastante e é muito importante, né? Você precisa, de fato, fazer isso. Fazer muitos exercícios. Você sabe disso, acho que a gente fala aqui muito, né? Sobre a prática. E aí, cara, física, matemática, todas as matérias, na verdade, mas assim, física, matemática, química, acho que principalmente, né? São matérias onde você precisa realmente fazer muitos exercícios, porque entre você aprender a teoria, aprender o conceito e depois aplicar isso, né? Tem um gap muito grande aí, né? Você deve concordar comigo. Tem um salto muito grande aí entre você saber a fórmula, entender do que se trata e depois aplicar isso na questão. Cara, eu sei, acho que essa é a grande dificuldade de todo mundo. Porque normalmente o cara fala isso pra mim. Professor, não, você explicou a matéria, eu entendi. Tem a fórmula ali, entendi. Vou anotar no papel, tem a fórmula aqui, eu sei o que é cada letrinha, entendi o conceito da matéria, acabou. Mas como é que faz a questão? Não sei fazer. Eu li a questão, não sei nem começar. Não é assim? Cara, isso é normal. Isso é normal para todo mundo. Para isso, cara, você tem que praticar mesmo. Você tem que ir quebrando a cabeça. E ir errando, tentando fazer as questões, não conseguiu. Então assiste alguém fazendo, tipo eu aqui, ou no nosso banco de questões que tem lá as questões resolvidas. Vai assistindo o cara fazendo e vai tentando fazer. Vai pausando, não assiste tudo não. O cara começou ali a questão, você pausa, tenta dar continuidade. Empacou de novo, assiste novamente um pouquinho. Até você achar que sabe daí partir dali, pausa e tenta de novo. É isso. E aí você vai tentando, cara. Vai tentando, vai ter uma hora que você vai começar a conseguir. Tá? É não desistir. Não desista nesse meio do caminho aí. Se você não desistir nesse meio do caminho, nesse gap aí, né? O espaço entre o trem e a plataforma, se você não desistir desse... pular esse espaço entre o trem e a plataforma, eu tenho certeza que você vai conseguir. Show? Maravilha? Você vai pegar o trem direto para a aprovação. Tududum. O que tu achou dessa minha analogia aí, diretor? Gostei. Foi boa, né? Vamos lá. Questão número 1. Cara, nessa questão número 1, a gente vai falar sobre termodinâmica. Ó, lembra que essa revisão aí é a revisão dos últimos assuntos que a gente falou? E aí eu puxei desde lá da segunda lei da termodinâmica, né? Falei um pouquinho de eletricidade e tudo mais. Inclusive na aula que vem, em Física 2, é uma aula de revisão de eletrodinâmica de novo. Então são mais exercícios de eletrodinâmica que, obviamente, eu tive o cuidado de não colocar os mesmos. Então semana que vem, em Física 2, a gente vai estar fazendo exercício também. Eletrodinâmica, principalmente, que é um assunto muito bacana. Só que a aula seguinte é só de eletrodinâmica, né? Hoje eu peguei um pouquinho sobre termodinâmica também. Vamos lá, ó. Segundo o princípio da termodinâmica, assegura que é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte
e convertê-lo integralmente em trabalho. Considerando as consequências desse princípio, é correto afirmar que, isso aqui, gente, é a segunda lei da termodinâmica. Não é isso? Lembra disso, vem cá, pra gente anotar aqui uma revisãozinha, um resuminho, Termodinâmica, né? Cara, em termodinâmica você trabalha ali basicamente com as duas leis. A primeira lei da termodinâmica é aquela que fala da conservação da energia. Tá? Então a primeira lei é ela que apresenta ao mundo esse conceito chamado energia, em que não pode ser criada nem pode ser destruída, ela se conserva. A primeira lei, inclusive, ela se resume aí, pode ser resumida aí numa equaçãozinha. Né? Tá aqui a primeira lei, Delta U igual a Q menos trabalho. Energia interna, calor trocado e trabalho. Trabalho é energia útil, né? Então, basicamente aqui um exemplo, o gás recebe calor, uma parte desse calor ele gasta para realizar trabalho, para empurrar o pistão. Se sobrar alguma coisa, ele guarda como energia interna. O que essa equação está dizendo? A energia não pode sumir. Não é isso? Se o cara recebeu energia, uma parte ele usou, se ele não usou tudo, uma parte ele gastou, uma parte ele guardou. Certo? Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela basicamente fala sobre isso, né? Fala que você não tem como ter um rendimento de 100%. Ela, na verdade, trata que a energia ela tem um sentido natural para se degradar, né? Existem fenômenos que são irreversíveis, né? Existem fenômenos que ocorrem numa certa direção do tempo. A energia, então, tem uma direção privilegiada para se degradar. E diz também que é impossível você ter um rendimento de 100%. Então, assim, a segunda lei da termodinâmica, se você fizer uma aplicação para as máquinas térmicas, que é o que essa questão, inclusive, está abordando, e que é o que geralmente aparece para você, você tem mais ou menos uma situação assim, né? Toda máquina térmica vai ter uma fonte quente, né? Que é onde você fornece ali o calor, né? Parte desse calor vai chegar no motor ali e vai realizar trabalho, né? E vai virar trabalho. Parte do calor vai ser utilizado para o que você quer, né? Por exemplo, um automóvel. A fonte quente seria ali dentro do motor, quando você tem a combustão da gasolina com oxigênio ali e tal, libera aquela energia toda. Essa energia toda vai fazer os pistões ali se moverem, o motor vai funcionar, vai realizar trabalho, o carro vai andar. Mas uma parte dessa energia você não vai conseguir aproveitar. Então uma parte dessa energia vai ser rejeitada para o que a gente chama de fonte fria, né? No caso de um automóvel, a fonte fria é o próprio meio ambiente, né? Que sai aquele gás ali pela descarga do carro, é a fonte fria, né? Você está jogando aquele gás ali que ainda está aquecido, né? Não tanto quanto estava dentro do motor, mas ele ainda está aquecido e essa energia aí foi perdida, foi jogada fora. Ou seja, o rendimento da máquina tem que ser sempre menor que 100%. É isso que diz a segunda lei da termodinâmica. Tá certo? Então vamos lá, vamos ver o que ele fala aí nas opções. Ele está falando no texto, ele está citando a segunda lei, né? Aí ele fala, considerando as consequências desse princípio, é correto afirmar que, letra A, máquinas térmicas são dispositivos que convertem energia mecânica em energia térmica por meio da realização de trabalho e consumo de calor. Não, é justamente o contrário, né? Máquina térmica, você fornece calor e a partir daí ele transforma em energia mecânica. É o caso do automóvel. O automóvel é uma máquina térmica. Não é isso? Você bota combustível para queimar esse combustível, para liberar esse calor e, consequentemente, você ganha energia mecânica, né? Você transforma parte dessa energia em mecânica, porque o carro anda, se move. Tá? Então, isso é uma máquina térmica. Letra B. O rendimento de uma máquina térmica será de 100%
quando o calor retirado da fonte... Não vou nem continuar lendo. Nunca será. Sob hipótese nenhuma. Então a letra B está errada. Letra C. O rendimento de uma máquina térmica nunca pode chegar a 100%, pois nenhuma máquina consegue transformar integralmente calor em trabalho. Perfeito. Não vou nem ler as outras. Gabarito letra C. Se as outras estiverem certas, teriam duas respostas. Porque a C está certa com certeza. Está aqui, ó. Ele está justamente enunciando a segunda lei. Ó. Tá vendo? É impossível todo o calor aqui virar trabalho. Significa que desse calor que você está fornecendo para o motor, uma parte vira trabalho e uma parte é jogada fora, uma parte é rejeitada. Por isso que você não tem como ter o rendimento de 100%. Maravilha? Tá todo mundo lançando ali, ó, C, 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 C. O Gustavo lançou um C. A Lorena perguntou, Arthur, o que acontece quando está saindo fumaça de um carro? Ô, Lorena, aí pode acontecer um monte de coisa, né? Não sei, pode estar pegando fogo alguma coisa, né? De repente você não colocou água porque o motor, as peças metálicas aquecem, né? E aí esquenta muito, você tem que ter água. Você tem que ter um sistema de arrefecimento, que nem é água, é um aditivo, né, de arrefecimento, para você resfriar o motor do carro. Você tem ali o radiador do carro, você tem um compartimento, você coloca esse aditivo ele fica passando pelo carro, volta para o radiador e tem uma ventoinha que resfria, né? Resfria esse líquido para ele passar de novo para o carro. Senão as peças se aquecem muito, né? Esquentam muito. E aí o metal muito quente pode se fundir, ou ele pode dilatar muito e emperrar um metal no outro. Então tem muitos problemas que podem acontecer, por isso que o carro ele precisa sempre estar sendo resfriado, né? Tá? E aí a fumaça pode ser disso, pode ser por vários motivos. Tá legal? Mas não é o nosso caso aqui, a gente não está preocupado com essa ideia, né, específica do carro. A gente está falando dos conceitos físicos, né? Isso aí seria, sei lá, uma situação mais específica de um automóvel. Aí se a gente estivesse estudando aqui para um ensino médio técnico, né? Em mecânica, de repente, né? Para você poder trabalhar com o ofício de mecânico e tal. Mas não é o nosso propósito aqui, tá bom? Vamos para a questão 2, ó. A segunda lei da termodinâmica afirma, em sucintas palavras, que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Esquematicamente, a figura abaixo revela como funciona uma máquina térmica. Olha lá, o esquema que eu desenhei aqui, que é o clássico, tá? Você tem a fonte quente, olha lá, ele fornece calor para o motor, uma parte dessa energia você vai transformar em trabalho, uma outra parte vai ser rejeitada. Considerando-se que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ. Kilojoule é 1000, né? 1000 joules. Quilo é o prefixo 1000. E que a parte energética rejeitada para a fonte fria valha 2/5 da recebida da fonte quente, é correto afirmar que o rendimento da máquina na figura e a parte energética rejeitada vale quanto? Beleza, vamos embora. Ó. O que a gente sabe daqui? Tá aqui o esquema da segunda lei. E vamos ver lá, a segunda lei. Ó. Eu fiz uma questãozinha, então coloquei uma questão para você teórica, né? Que foi a número 1. E a número 2, uma para a gente fazer a continha. Porque olha só, isso aqui é básico. Ó. Isso aqui é o que você está imaginando mesmo. Já que a energia não pode sumir, eu ganhei 1000. Se eu aproveitei 700, é porque eu joguei fora 300. Né? Ou seja, se você pegar todo o calor da fonte quente, que foi o calor fornecido, certo? Isso vai ter que ser igual ao calor rejeitado mais o calor que foi aproveitado. Não pode sumir energia. Se eu pegar o que eu aproveitei mais o que eu joguei fora, tem que dar exatamente o que eu recebi. Perfeito? Então vamos supor que você recebeu um calor Q, uma quantidade de calor que você não sabe. Disso que você recebeu, ele falou que o cara jogou fora 2/5. 2/5 de quê? 2/5 da energia que você recebeu. Tá? E realizou um trabalho de 1.200 joules. Que é o 1,2 quilojoules. Isso aqui foi 1,2 quilojoule, mas o prefixo quilo vale 1000, então é 1.200. Perfeito. Cara, se eu pegar esse 2/5 para lá e passar
negativo, cara, eu recebi um calor e eu joguei fora 2/5 desse calor. É meio óbvio isso que eu vou escrever, né? Mas assim, se eu joguei fora 2/5, é porque eu aproveitei 3/5. Você ganhou uma pizza, né, diretor? Você ganhou uma pizza. Aí você fatiou a pizza em 5 pedaços. Se você jogou fora 2 pedaços, é porque você comeu os outros 3, pô. Tá certo? Então, uma pizza inteira menos 2/5 da pizza vai dar 3/5 da pizza. Isso é igual a 1.200. Então, vamos descobrir quem é o calor inteiro, porque se 3/5 é 1.200, quem vai ser o calor total? Passo 5 que está dividindo para lá, multiplicando. Então, fica 3Q igual a 1.200 vezes 5, que vai dar 6.000. Agora passo 3 dividindo. 6.000 dividido por 3 vai dar 2.000. Ou seja, o calor da fonte quente é 2.000. Ó. Vou até usar esse desenho aqui. 2.000. Você aproveitou quanto? 1.200. Você aproveitou 1.200. Certo? E o que você jogou fora, então? Você jogou fora 800. Porque 1.200 mais 800 tem que dar os 2.000. Olha lá. Eu calculei qual é o calor total aqui. O calor, então, que foi rejeitado da fonte fria para a fonte fria, né? É 800. 800 joules ou 0,8 quilojoules. E o calor da fonte quente é 2 kJ, que é o 2.000. Só que a questão também pede o rendimento. Como é que eu calculo o rendimento? Tá aqui, ó. Gente, o rendimento de qualquer coisa é sempre o que você aproveita dividido do total. Isso é o rendimento. Tá? Então, dos 2.000 que eu calculei, né, dos 2.000 que você recebeu, você só aproveitou 1.200. Logo, quem vai ser o rendimento, então? Olha lá. Você aproveitou 1.200 de um total de 2.000. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um zero com um zero aqui, ó. E vou dividir por 2 em cima e embaixo. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, 120 dividido por 2 dá 60. E 200 dividido por 2 dá 100. Então, meu rendimento foi 60 por 100. 60%. Né? Tá aí a dica bacana. Quando você estiver calculando o rendimento, tenta fazer com que apareça um 100 no denominador, né? E se você deixar um 100 no denominador, já fica o cara que está em cima por 100, né? Por cento. Tá certo? Então, como aqui era 2.000, eu cortei um zero primeiro, virou 200. Aí 200 para virar 100 eu divido por 2, né? Então eu dividi em cima e embaixo, fiz aparecer um 100 embaixo. Ficou 60 sobre 100, né? 60%. Show de bola? Então o calor da fonte fria, eu nem sei o que ele pediu, mas eu achei tudo já, né? Cadê? Vamos ver o que ele pediu mesmo? Acho que ele pediu calor rejeitado. Ó, é correto afirmar que o rendimento da máquina é 60%. E a parte energética rejeitada em quilojoules, 0,8. Gabarito, letra B. Tá lá. Tá aqui, ó. É. O calor da fonte fria foi 0,8 e o rendimento de 60%. Gabarito, letra B. Cara, tira o print aí então, da número 1 e da número 2. Maravilha? Show de bola. O Felipe Gonçalves perguntou assim, ó. O motor elétrico segue esse princípio? Só que o motor elétrico, Felipe, a ideia do motor elétrico é você, com a eletricidade, com a energia elétrica, gerar movimento. Né? Uma máquina térmica, ele transforma calor em energia mecânica. Né? Então, através do calor, você ganha movimento. A máquina térmica. A máquina elétrica, através da energia elétrica, você obtém movimento. É o carro elétrico, ou então antes disso, né? Antes do carro elétrico, o liquidificador, a batedeira, um ventilador, qualquer motor elétrico. Você liga na tomada, né?
gasta energia elétrica para gerar movimento. Perfeito? Show de bola. Vambora, vamos para 3. Já printaram ali a número 1 e a número 2, né? Então vamos para 3, ó. A 3, ó, capacitores. Capacitores, vamos ver. 2 capacitores de mesma capacitância foram soldados de modo a construírem um banco de capacitores. Em seguida, os terminais da associação foram conectados a uma fonte de 20 volts de DDP. Após a carga completa dos capacitores, o conjunto armazena uma carga elétrica de quanto? Veja que os capacitores eles estão ligados nos mesmos 2 pontos, ó, que são os 2 pontos que você vai ligar na sua bateria. Então, isso aí é um tipo de ligação. Então vem comigo aqui para cá, ó, para eu poder apagar aqui. Deixa eu printar mais uma vez aí pro retardatário aí. Pintou. Bora. Ó. Pessoal, dos mesmos 2 pontos eu liguei os 2 capacitores e liguei a bateria. Então se liga, ó. Eu tenho 2 pontos ali. Ó, eu tenho 2 pontos ali. Aí desses 2 pontos eu liguei um capacitor e outro capacitor. Certo? E desses 2 pontos, ó, eu liguei a minha bateria. Pronto. Certo? Então veja que tá todo mundo ligado entre esses 2 pontos, ó. O capacitor 1, o capacitor 2 e a bateria. Esses caras estão em paralelo, né? Paralelo, mesmo U. Tá todo mundo submetido à mesma DDP. Então a bateria está fornecendo 20 volts entre esses 2 pontos. Peguei aqui o fio da bateria e o outro fio da bateria, ó, de cada polo da bateria, né? E entre esses 2 pontos eu tenho 20 volts. E desses 2 pontos eu liguei o capacitor 1 e o capacitor 2. Então tá todo mundo em paralelo. E aí quando eu tenho capacitores em paralelo, você tem que lembrar disso, né, cara? Que isso aqui é uma pegadinha, né? Capacitores em paralelo, você vai calcular a capacitância equivalente da mesma forma que você fazia para calcular a resistência equivalente de resistores em série. Lembra disso? O capacitor em paralelo é igual ao resistor em série. É trocado. Né? Então, capacitores em paralelo, você vai calcular a capacitância equivalente somando uma capacitância mais a outra. Ele falou que é de 20, deixa eu ver lá, é 20 microfarad cada uma? 20 milifarad. Então tá. Então a capacitância equivalente vai ser 20 mais 20. Vai ser 40 milifarad. 40 milifarad, gente, é 40 vezes 10 a menos 3 farad. Essa é a capacitância equivalente. Como assim, mestre? Então, é porque agora é como se eu estivesse considerando esse circuito com apenas um capacitor. É como se ele tivesse um único capacitor de 40. Eu achei um capacitor equivalente, né? Ou seja, eu posso trocar aqueles 2 ali por um só de 40. E aí agora eu vou tratar como se fosse um único capacitor de 40 e vou calcular a carga que ele acumulou. Como? Usando a formulazinha fundamental ali do capacitor. Carga acumulada é capacitância vezes DDP, né? Aquela formulazinha da 5ª série, não é isso? Que tu coloca no quadro e todo mundo fica com aquele sorrisinho, né? Porque tá doido para repetir a fórmula aí em voz alta. É o QCU, né? Capacitância. Vou botar equivalente. 40 vezes 10 a menos 3. E a DDP? 20 volts. Portanto, a carga vai ser 40 vezes 20, vai dar 800 vezes 10 a menos 3 coulomb. Que se eu andar para trás, as 3 casinhas, né? 10 a menos 3 está mandando eu andar 3 casas para trás. Isso dá 0,8. 0,8 coulomb.
Nem sei como é que ele colocou aí a resposta. Mas eu colocaria assim, 0,8. Cadê? Vamos ver como é que tá. Ah, é assim mesmo, 0,8. Tá lá. Gabarito letra D. Show? Única fórmula que não esquecemos, a Vanessa Kelly fala. Essa fórmula aí a galera lembra sempre. Verdade. Ó. A Luana Lopes está falando assim, os enunciados de exatas mais me confundem do que me ajudam. Sempre sinto que entendi errado a questão. Cara, isso é muito comum, Luana. É muito comum você ler a questão e ter dificuldade para entender o que ele está pedindo e tudo mais. E assim, Luana, vai por mim. Excelentes alunos, pessoas muito inteligentes, todo mundo, em algum momento passa por essa dificuldade, cara. Então assim, não é uma limitação sua, não é um problema seu, é geral isso. Como é que a gente soluciona esse problema? Praticando mais. E ó, eu vou te falar mais, tá? Vou te falar mais. Professores também. Eu, em algum momento, eu fui aluno, né? Então assim, eu realmente tive mais facilidade no ensino médio com essas matérias. Porque eu sempre gostei, então eu sempre foi a matéria que eu mais estudei. Né? E você acaba gostando mais do que tu estuda, do que tu entende. Então, como eu gostava, eu estudava. E como eu estudava, eu entendia. E como eu entendia, eu gostava. Então fica um ciclo vicioso. Então eu sempre gostei. Física, matemática, química, sempre gostei. Mas quando você chega na faculdade, por exemplo, o nível aumenta muito. E aí você começa a se deparar com algumas matérias que são bem complexas. Pô, eu fiz... Cara, tive aula de mecânica quântica 2, de física da matéria condensada, física estatística, eletromagnetismo 2. Meu Deus do céu. Eletromagnetismo 2, meu irmão? Nenhum satanás sabe aquilo ali. Aquilo ali é absurdo. Eu lembro que a gente fez uma amizade com uma galera de turismo. Fazia turismo, né? Tem essa faculdade, sabia, diretor? Turismo, né? Tem turismo. O cara faz turismo. Eles tinham na grade curricular dele uma matéria chamada Lazer 1. E eu tava em eletromagnetismo 2. Aí eu saía da aula, os caras estavam no gramadinho que tinha do instituto. Eles estavam no gramadinho, todo mundo uma rodinha assim, tocando um violão. O professor tocando um violão, os caras batendo papo. Aí eu falava com o camarada, ele saía rapidinho, professor. Falou, cara, o que tá fazendo aí? Ah, eu tô tendo aula de Lazer 1. Falei, caramba, mano. Como é que são as coisas, né? E eu acabei de sair do eletromagnetismo 2, irmão. Tá arrependido? Não. Valeu a pena tudo, tá? Mas é aquilo. Quando eu pegava uma prova de eletromagnetismo 2, tá? Por exemplo, as primeiras listas de exercícios que eu peguei de eletromagnetismo 2, eu lia a questão e falava, cara, não faço a mínima ideia, eu não sei nem como começar. Entende? Então assim, pra você entender que, independente do momento, todo mundo pode passar por isso. Até o cara que é professor da matéria. E o cara que estava me dando aula, provavelmente quando ele foi aluno, ele também teve isso. Por que eu consegui entender? Porque eu pratiquei. Eu poderia ter olhado para aquela lista e feito assim, ó, jogado pela janela. Falei, cara, isso não é para mim não. Física não entra na minha cabeça. Sabe essa desculpa que a galera fala? Ai, professor, física não entra na minha cabeça. Mentira, cara. É porque você não está se dedicando o suficiente. Talvez tenham outras prioridades, outras matérias, aí tudo bem. Mas se você se dedicar, você consegue, entendeu? Então assim, é normal, todo mundo sente essa dificuldade. Como é que eu resolvo isso? Praticando, cara. Praticando. Faz exercício, vai conseguir. Olha a questão 4. Já que a gente tem que fazer exercício, vamos fazer mais uma, ó. Olha lá. O desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacidade de 70 microfarads, que pode armazenar cerca de 200 joules de energia, quando conectado a uma tensão de 2.500 volts. Quanto vale a carga armazenada? Olha aí, questão do Enem, pô. Ó, ele deu a capacitância, 70 microfarad, e deu a DDP, ele que é a carga. E deu até energia. Cerca D, né? Cerca D não é 200. Pode dar um valor aproximado. Mas o capacitor tem 70 microfarad e uma tensão de 2.500. Então vou usar esses dois valores aqui, que são valores corretos. Ele quer a carga. Certo? Olha, vambora. Aí, a fórmula já está até
Já está até no quadro. Olha lá. Certo? Já deixei o CU no quadro. Q igual a CU. Então, qual vai ser a carga armazenada? 70 micro vezes 2.500. Perfeito? E aí, ó, 70 vezes 2.500. 7 vezes 25, cara, dá 175. Aí eu vou botar 3 zeros, ó, 1 zero mais 2 zeros. 175 mil vezes 10 a menos 6. Então multipliquei os números aqui, ó, deixei o 10 a menos 6. Coulombs. Só que aí, 10 a menos 6 está mandando você andar 6 casas para trás, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso dá 0,175. Coulombs. Tá aí. Show? Vambora. Vamos ver o gabarito? Só aplicar na fórmula, né? Tá lá. Gabarito letra C, 0,175. O Matheus lançou um. Lá ele, professor. Deixou o seu no quadro, né, Matheus? Ó, questão 5. Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Cara, isso aí é sinistro, esse peixe, né? Tem umas paradas que tu fica assim, né? Cara, como é que pode, né, mano? O peixe dá choque, né? É muito bizarro. Eu vejo aquele programa, não sei se você já viu, diretor, Largados e Pelados. Já viu esse programa, diretor? Largados e Pelados? Pô, me amarro nesse programa, cara. E aí uma vez o cara caçou uma enguia elétrica dessa. O maluco pegou um troço lá, uma lança que ele fez lá com a madeira, nu, completamente nu. Imagina esse cara, nu com uma lança, fincando numa enguia elétrica. E ele tomava um choque, mano. Ele tomava um choque, ele, ai, tá me dando choque. E ele tentando brigar com o bicho. Mano, que loucura. Mas vamos lá. Não sei porque eu falei disso, eu lembrei disso, né? Tudo bem. O poraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Enem 2018, tá? E caiu no Enem essa questão. Olha só como é que é uma questão tranquila. Que você fica achando que a física é sempre difícil, mas ó, às vezes aparece uma mamata dessa. Quer ver? Ele está me dando o quadro que apresenta a potência em watts de cada equipamento. Ele fala que o peixe produz uma corrente de 2 amperes e uma DDP de 600 volts. E aí ele fala, ó, qual é o equipamento elétrico que tem a potência similar à do peixe? Bom, vamos calcular a potência do peixe, para eu ver aqui, né? Porque se o peixe tem uma corrente, vou até colocar aqui mesmo, ó, questão 5. Se o peixe tem uma corrente de 2 amperes e uma DDP 600 volts, como é que eu calculo a potência do peixe? Você lembra disso, né? Olha lá. Tem uma maneira de calcular a potência aí que é fazendo o π. Então eu tenho que potência vai ser igual a 2 vezes 600. 2 vezes 600, o π vai dar 1.200. 1.200 watts. Tá aí. Essa é a potência. Certo? Potência do peixe. Aí vamos olhar lá qual é o equipamento elétrico que tem a mesma potência do poraquê. Vamos ver? Olha lá. A churrasqueira, pô. Pronto. A gente ainda pode fazer o peixe na churrasqueira. Se bem que os caras lá, né, fizeram na lenha, minha. O cara conseguiu, o cara matou a enguia lá, mano. Sinistrão. Beleza. Vamos pra próxima? Questão 6, ó. Printa lá, diretor. Deixa a galera printar lá a 3, 4 e 5. Boa. Vambora, vamos pra questão 6 então. Questão 6 ele fala o seguinte, ó. Vamos lá. Nos chuveiros elétricos, a água entra em contato com uma resistência aquecida por efeito Joule. A potência dissipada pelo aparelho varia em função da tensão a qual está ligado e do valor da resistência elétrica escolhido com a chave seletora.
No quadro estão indicados os valores de tensão e as possíveis resistências para 5 modelos de chuveiro. Nesse quadro, o valor das resistências é medido a partir da extremidade da esquerda. Então, por exemplo, essa resistência de 6,2, ó, é esse valor a partir da extremidade da esquerda. Não é que daqui até aqui tem 3,2 e daqui até aqui tem 6,2, não. Daqui até aqui tem 3,2 e daqui até aqui é 6,2. Então é sempre da extremidade da esquerda. Por exemplo, olha lá, até aqui tem 24, ó, tudo. Tudo é 24. Daqui até aqui é 10. Ó, daqui até aqui é 10. Aí daqui até aqui é 12. E daqui até aqui é 23. Então esse valor é sempre contabilizado a partir da extremidade da esquerda. Ele quer saber qual é o chuveiro que a potência é maior. Qual o chuveiro que apresenta a maior potência elétrica? Cara, vem cá que eu vou falar um pouquinho sobre chuveiro com vocês, que é legal, cara, e o Enem gosta, hein? O Enem gosta disso aqui, já apareceu algumas vezes, questão de chuveiro elétrico. E tem uma pegadinha, que não é uma pegadinha, mas assim, tem um raciocínio que se você não tiver discutido isso antes, pode ser que você caminhe para o lado errado, né, do raciocínio. Vou te explicar. Como é que funciona um chuveiro, gente? Chuveiro é o seguinte, você vai instalar o teu chuveiro na rede elétrica, vamos supor que na tua casa é 220 volts. Então beleza, então tu tem a DDP lá de 220 volts, né, que vem lá do poste, lá dos fios lá, e beleza, tu vai instalar o teu chuveiro lá. Aí o teu chuveiro ele tem uma resistência. A resistência do chuveiro, uma espécie de uma molinha assim, né? Que quando passa a corrente elétrica, ela esquenta, isso aqui fica muito quente e vai aquecendo a água. A água vai passando por aqui e a água vai sendo aquecida por esse equipamento. Então tá. Aí você tem por exemplo, essa situação aqui, ó. Aqui é um fio que vem lá da rede elétrica. E aqui é o outro fio que está ligado na chavinha aqui. E aí entre esses dois fios você tem lá, por exemplo, os 220 volts. Certo? São os dois fios ali que é a DDP 220 que você já instalou o teu chuveiro. Esse 1 não vai mudar mais. A DDP 220 não muda mais. Perfeito? Aí essa aqui é a chavinha seletora. Porque, por exemplo, aqui você tem a posição inverno, verão, né? Tem uns chuveiros que tem o quente, super quente, morno, enfim, aí depende do modelo, né? Mas a chavinha, a pergunta é, na verdade, o inverno é quando esquenta mais, né? Se a posição inverno é que esquenta mais a água, é porque o chuveiro está com a potência maior. Aí a pergunta que eu estou fazendo, na verdade, até coloquei as letras aqui, mas eu ia te fazer essa pergunta. Qual que é o inverno? O inverno é quando a resistência é menor ou o inverno é quando a resistência é maior? Porque quando está aqui, ó, você está numa posição, aí a corrente elétrica ela só percorre esse pedacinho aqui da resistência. E a água passa por aqui. Só isso aqui esquenta. Quando você pega essa chavinha e traz para cá, aí, ó, você tem lá aquele negócio do chuveiro, né? Tu puxa a chavinha, ó, conecta aqui. Aí agora a corrente elétrica passa por toda a resistência. Então, quando você está mexendo naquela chavinha do chuveiro, na verdade, o que você está fazendo ali? Você está diminuindo ou aumentando a resistência. O comprimento da resistência. E aí se liga, ó. Segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? Rho L sobre A. Essa é a resistência elétrica. Depende do material, Rho. O material é o mesmo, né? Sei lá, cobre, sei lá o que é aquilo. Depende da espessura, a espessura dessa resistência é a mesma. E depende do comprimento, ó. Então veja, ó, quanto maior o comprimento, maior a resistência. A segunda lei de Ohm já dizia isso, e eu acho que isso era bastante intuitivo para você. Ou seja, quando eu pego a chavinha que estava aqui e passo para cá, eu aumentei a resistência. Aumentei o comprimento, aumentei a resistência. Se aumentar o comprimento, aumenta a resistência. Beleza. Mas aumentar a resistência faz a água esquentar mais ou menos? Olha só, presta atenção. Você, na maioria das vezes,
é inclinado a acreditar que quando você aumenta a resistência, a água vai esquentar mais. Porque você fala, professor, a resistência ela não provoca ali o efeito Joule? Se ela promove esse efeito Joule, quanto mais resistência, mais efeito Joule. E isso, consequentemente, esquentaria mais a água, porque o efeito Joule é a transformação da energia elétrica em energia térmica. Tá certo? Só que você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando você aumenta a resistência, você diminui a corrente. Né? Primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Lembra que o U não muda. O U é o mesmo. Se você faz a resistência aumentar, passa menos corrente por ali. E se passa menos corrente, a potência diminui, porque lá, potência não pode ser π. Qual vai ser a potência do chuveiro? Ué, a corrente que passa por ele vezes a DDP. Só que a DDP dele não muda. Tu já ligou esse chuveiro no 220, tu não fica ligando o chuveiro em outras instalações. Uma vez que você instalou o seu chuveiro a 220 volts, acabou, ele está ligado a 220. Tu não vai mexer mais com isso. Certo? Então a potência vai ser maior quando estiver passando mais corrente. É meio contraintuitivo isso, mas assim, quando você diminui a resistência, passa mais corrente, isso dissipa mais calor. É só você lembrar do curto-circuito. O que é o curto-circuito? Curto-circuito é quando você liga dois pontos do circuito com um fio que tem praticamente resistência nula. Se ele tem uma resistência muito pequena, passa muita corrente ao mesmo tempo. E essa corrente é muito grande, né, muito intensa, é o que vai esquentar muito. Ou você poderia pensar na potência dessa maneira, ó, também dá no mesmo, ó. U quadrado sobre R. Olha lá. O U não muda. A DDP é a mesma. Você ligou o chuveiro no 220, por exemplo. Então a DDP não muda. Consequentemente, ó, quando você tem menos resistência, quando você diminui a resistência, a potência aumenta. Então, na verdade, ó, essa chavezinha aqui, ó, que a resistência é menor, que é a chave inverno, e essa chave aqui, que é a chave verão. Quando você passa lá o teu chuveiro do inverno para o verão, na verdade você está aumentando a resistência, fazendo passar menos corrente e a potência diminuindo, a água esquenta menos. Tá legal? Então eu precisava falar isso com você, porque isso aqui é meio contraintuitivo, né? Você é mais inclinado a achar que aumentando a resistência aumenta a potência, tá? Mas não, aumenta o calor, né? Mas não, o que vai fazer o chuveiro aquecer a água ou não é a potência dele. Quanto maior a potência, mais energia. Tá legal? Show de bola? Beleza. Agora vamos voltar para a questão. Que isso aí foi só uma explicação sobre o chuveiro, mas a gente vai fazer a questão agora. Ele falou, ele quer saber qual é o chuveiro que tem maior potência. Né? Na questão 6, vamos lá, rapidinho para acabar. Ó. Questão 6. Olha lá. Vou usar isso aqui para saber qual que tem maior potência. Porque ele me deu a DDP e me deu a resistência. Ó. Volta lá para a gente ver. Então vou usar aquela fórmula ali da potência. Olha lá. Ele me deu as resistências e me deu a DDP. Então, por exemplo, ó, entre os chuveiros de 127, qual que vai ter maior potência? O que consegue ter menor resistência. Esse cara tem uma resistência 5, mas porque ele só tem uma posição. Mas o chuveiro B tem uma posição ali que a resistência fica 3. Ó. Então, entre A e B, o chuveiro B vai ter maior potência. Porque os dois têm o mesmo U, mas esse cara vai ter uma resistência menor. Então o B é um candidato, o chuveiro B é um candidato a ter maior potência. O chuveiro B pode ser que tenha maior potência, porque ele tem o U de 127 e a resistência dele é 3,2. Agora vamos entre os chuveiros de 220, vamos ver quem é que tem menor resistência. Né? Porque se eu pegar todo mundo que tem 220 volts, quem tem menor resistência é o que vai ter maior potência. Olha lá, todo mundo ligado na mesma DDP. Quem é que pode ter menor resistência? O C tem 8, o D tem 10 e o E tem 10,5. As opções deles, né? Então esse cara aqui apresenta uma opção, né, uma chavinha que tem uma resistência menor, que é 8.
Então, entre os três aqui, o C é o que pode ter maior potência. Se você botar todo mundo na chave inverno aqui, ó, esse cara é o que tem maior potência. Ele é o que tem menor resistência. Então, o chuveiro C, ele tem uma DDP de 220 e aqui é 8. Resistência é 8 mesmo? 8 cravado? Deixa eu ver lá. Deixa eu ver lá, diretor, rapidinho. É 8 cravado, beleza, vamos lá. Ó, o C dá para eu calcular aqui, ó. A potência do C vai ser 220 vezes 220 dividido por 8. Tá, dividir por 8 é dividir por 2 vezes, 3 vezes. Então, se eu dividir esse cara por 2, dá 110, dividir esse cara por 2, dá 110, dividir esse cara de novo por 2, dá 55. Fica 110 vezes 55, dá 5.500 com 550, vai dar 6.050. A potência do chuveiro C. Agora vamos do chuveiro B. Do chuveiro B que vai ser um problema, né? 127 ao quadrado dividido por 3,2. E agora? Vamos fazer o seguinte. Se isso aqui fosse 126, vamos botar para cima, né? 129. Se fosse 129, quanto é que daria isso? 129, 129. 130 melhor, né? É porque 129 é múltiplo de 3. Por exemplo, vamos aproximar isso aqui para 130 e esse cara aqui para 130. 130 vezes 130 sobre 3,2, sobre 3. 130 vezes 130, 13 vezes 13, dá 169. Então isso aqui dá 16900. 16.900 dividido por 3. Olha lá. Isso dá 5.800 e pouco. 5.800 e pouco. Então, aproximadamente 5.000 e alguma coisa. Como esse cara aqui deu 6.000 e alguma coisa, o C é o maior. Ou seja, eu aproximei isso para mais ainda. E esse aqui para menos. Entende? Eu aumentei esse número, porque o 127 eu botei para cima e o 3,2 eu botei para baixo. Esse resultado aqui de 5.800, na verdade, é maior do que o resultado verdadeiro. O resultado verdadeiro vai dar menor que 5.800. Porém, mesmo eu aproximando para cima, o resultado que eu obtive foi menor do que o de C. Então, realmente, a potência do C é maior. Se ligou? Você faz uma aproximação. Como eu só preciso saber quem é maior, quem é menor, não preciso achar a conta certinha. Vou perder um tempão da minha vida fazendo essa conta. Perfeito? O Cauã falou, na real, quando a resistência está menor, a potência fica maior. Perfeito, Cauã, exatamente isso. Então o gabarito é letra C. Maravilha, galerinha. Olha lá, C de C. C, gabarito C da C mesmo. Show. Então é isso. Galerinha, mais uma vez foi um prazer. Obrigado aí pela atenção. Beijo grande. Deixa a galera printar lá, diretor número 6 e o chuveirão. Show de bola. E é isso, rapaziada. Forte abraço. Beijo grande. E até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.